Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um evento para comemoração dos 55 anos do CRA e uma apresentação do CRA-MG comemorando o mês do administrador. Eu sou o administrador Alexandre Miserani, conselheiro do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, também coordenador dos cursos de gestão na Faculdade Arnaldo. Eu atuo na educação há 30 anos, paralelamente sou consultor na área de comércio exterior e de educação. Fui conselheiro também há um tempo atrás do CRA, voltamos agora, do ano passado. Também fui consultor ad hoc do MEC por mais de 10 anos, trabalho com educação há 30 anos, e hoje, em mais um evento em comemoração ao mês do profissional de administração, realizado pelo CRA-MG, em parceria com o CRA, Conselho Regional de Administração, do Mato Grosso do Sul. Temos o apoio aí de 60 instituições de ensino, às quais eu agradeço imensamente a participação. E a pandemia, gente, nos trouxe um cenário de muitas incertezas. Falaremos hoje sobre internacionalização em tempos de crise. Também temos, em cima disso, grandes oportunidades a serem aproveitadas. Fato é que mudanças foram necessárias diante desse cenário e a internacionalização se desponta como um caminho a ser seguido por muitos negócios, querendo se expandir para além das fronteiras. Agora, mais do que nunca, vemos a necessidade da expansão comercial das empresas e a necessidade de reiterarmos como que a globalização trouxe essa oportunidade a todos. Para trocar ideia conosco, estamos hoje com o administrador Públio Modesto Júnior. O Públio é um profissional com 31 anos de experiência progressiva no setor de internacionalização de empresas, empreendedor energético, independente e formador de equipes, capaz de navegar por situações de alto estresse e atingir os objetivos pontualmente. Criativo e dedicado, esforçado e com paixão por desafios, determinado com resultados para a excelência. Hoje, atualmente, o Públio, que também foi professor universitário e é grande palestrante pelo Brasil afora, é proprietário e presidente da Fragata International, em Belo Horizonte, o escritório é em Belo Horizonte. Mestrado em Comércio Internacional pela Faculdade Universidade Champagnat de Mendonça, na Argentina. Especialização em Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília. Especialização em Marketing pela FUMEC e bacharel em Administração, Habilitação em Comércio Exterior pela Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA, hoje Centro Universitário UNA. Possui inúmeras certificações de treinamentos e capacitações na área de marketing, internacionalização de empresa, aduana e logística. O Públio é representante oficial da ICC Paris, Câmara Internacional de Comércio, para palestrar, traduzir e fazer o compêndio dos Incoterms 2010 no Brasil, no ano de 2010. Grande conhecedor da atualização do Incoterm 2020, que são os termos internacionais de venda. Passo a palavra agora para o administrador Públio, para depois a gente iniciar com a nossa palestra. Boa noite, professor Públio, administrador Públio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Alexandre. Boa noite a toda a equipe do CRA. Boa noite a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a experiência na área de internacionalização. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que Harvard, na revista Science, ela aponta um provável isolamento social intermitente no período de hoje até 2022, caso nós não tenhamos desenvolvido aí uma vacina eficaz até lá. E, consequentemente, isso vai refletir na mudança dos comportamentos, de comportamento das organizações e das pessoas. E isso vai afetar processos, rotinas, e a liderança, sem dúvida, é um papel fundamental nessa parte das transformações e de treinamentos. Mas por que nós estamos falando isso? Porque, como o nosso tema é crise, antes de mais nada, o que é uma crise? Embora a gente tenha aí muitos sinônimos e muitos conceitos para o que vem a ser crise, eu me valho do conceito na medicina, onde a crise significa aí um distúrbio funcional.
Mas para alguns a crise ela significa ameaça, para outros a crise significa oportunidade, mas o fato é, a crise ela altera o rumo das coisas, ela muda a rota, ela altera todo o rumo da evolução, da história, e a crise ela é cíclica, ela é cíclica. E é por isso que eu enumerei 7 crises. Mas por que falar do que já passou? Porque, na verdade, é analisando o passado que a gente entende o presente e pode prever o futuro. Então, para nós podermos falar um pouquinho sobre entrar na crise no comércio internacional, você está vendo aí, Alexandre? Ah, está dividindo aí. Não apareceu ainda não, mas já está dividida a tela. Vê se aparece. Agora é abrir o PowerPoint. Isso, apareceu. Aqui já está aberto para mim. Está aberto aqui também, apareceu. Vamos lá. Tá. Bom, então vamos lá. A primeira crise que nós temos foi a peste negra. Ela teve seu ápice em 1347 a 1351. Na verdade, a Europa, hoje, ela é resultado dessas transformações geradas pela peste negra. Ela foi moldada frente a essas mudanças. Foi a pandemia mais devastadora que a raça humana já teve, matando 200 milhões de pessoas na Eurásia. Na verdade, a peste negra foram 3 ondas, e a terceira, que teve seu pico em 1855 a 1859, ela ainda teve resquícios até outubro de 2017, lá em Madagascar, matando 170 pessoas e infectando muitas pessoas. E uma curiosidade, essas 3 ondas vieram da Ásia, especificamente da China. Mas o que isso tem a ver? Bom, a verdade é, a crise ela muda de rumo. O que ficou para a gente? Bom, em termos econômicos, em função desse declínio populacional tão grande causado pela peste, os salários aumentaram em resposta à escassez de mão de obra. Podemos dizer que aí foi o início dos sindicatos, dos grupos de assistência aos trabalhadores para que eles pudessem exigir melhores condições de trabalho. E em nível social também houve um impacto, principalmente na Itália, que surgiu o Renascimento, onde as pessoas que estavam nessa época em muito contato com a morte, elas se viram muito mais focadas na valorização do racional, da ciência e da natureza, em vez do religioso. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Monetário Internacional fez um estudo, um relatório sobre epidemias, e o custo esperado dessa gripe pandêmica por ano é algo em torno de 500 bilhões de dólares, 0,6% da renda mundial. Então fica aí, o que sobrou da peste humana, peste negra? Ela remodelou a Europa. Depois eu pus a quebra da Bolsa em 29, os Estados Unidos emitindo títulos de crédito desde 1920, chega em 1929, temendo a desvalorização da moeda, eles começaram a fazer a reserva, segurar os créditos e houve o colapso que nós conhecemos. E o que ficou para a gente? Resultou no fortalecimento do capitalismo e no liberalismo clássico. Depois a gente pôs a Segunda Guerra Mundial, que dentre várias situações, podemos falar... Está ouvindo aí, Alexandre? Estou ouvindo, está perfeito. As mulheres no papel da indústria, a ascensão dos Estados Unidos no palco internacional, o mundo ficou bipolar, capitalismo e socialismo, e, efetivamente, o nascimento da ONU. A quarta crise que eu coloco foi o Plano Collor, em 1990, o confisco da poupança, pequenos empresários, investidores, falidos, suicídio, morte por infarte, desemprego assustador, indústria sendo sucateada, estatais sendo vendidas abaixo do preço de mercado. O que ficou? Bom, na verdade, foi a segunda maior abertura de mercado que o Brasil teve após a abertura dos portos na Bahia, em 1808, quando o Brasil abriu seus portos para as Nações Unidas. O que aconteceu pós-plano Collor? Nós tínhamos na verdade, antes, até em 84, a gente tinha uma lei federal, 7.232, que era justamente sobre reserva de mercado,
E com a abertura do Collor, a tecnologia veio para ficar. Até que, em 91, através da Lei Federal 8.248, nós pudemos ter acesso a essa tecnologia. E isso sem falar que nós podemos trazer, importar veículos importados. Até porque quem não se lembra daquela frase do famoso presidente Collor, nossos carros são carroças. E no momento que todo mundo começou a trazer os carros, aí realmente viram que os nossos carros eram carroças. Depois nós tivemos o ataque das Torres Gêmeas em 2001. O ataque, o que deixou para a gente? Nós começamos mais uma vez a pensar sobre tecnologia, sobre os backups. Existiam muitas empresas que tinham os backups no andar de baixo ou na outra torre. E como as duas torres foram destruídas, começaram a se pensar sobre backups em lugares distintos de onde a empresa estava. E aí começou a se pensar os backups nas nuvens. Depois nós tivemos a crise financeira em 2008, a crise imobiliária, que começou nos Estados Unidos. O Brasil segurou bem a onda, o governo criou mecanismos, injetou dinheiro na economia para que pessoas e empresas não perdessem o poder de consumo, e as empresas ficaram muito bem. Então, o reflexo foi positivo. E depois nós temos a Covid, que é o que nós estamos vivendo agora, que, para mim, o ponto principal que fica é o nosso avanço na tecnologia. Ótimo, Públio. Partindo aí, que eu acho muito emblemático nessa sua fala aí, a questão do Plano Collor, né? Eu acho que a gente que vivenciou isso plenamente, que a gente tinha ou recém-saído da faculdade ou recém-entrado na faculdade, né? Eu estava entrando na segunda faculdade, que era a Faculdade de Direito nessa época, e vivenciei isso muito claramente, como isso provocou um input nas empresas nessa ânsia de internacionalização, né? Quando nós vimos que a qualidade dos nossos produtos e a nossa indústria, efetivamente, tinha meio que parado no tempo, até porque tivemos uma década morta na década de 80, né? Considerada a década morta no Brasil, e nós vimos, então, uma reação, né, inicial das empresas brasileiras nesse olhar para fora, né? Lembrando que, paralelamente a essa época, nós tivemos a vinda da internet para o Brasil, né? Quando a gente começa em 94, 95, a popularização da internet, e isso tudo foi dando um ânimo maior às empresas de ter um olhar, nem que seja de uma paquera, para fora, para pensar o seguinte: olha, a internacionalização é um caminho. Entretanto, né, vai fazer parte da sua fala com certeza, isso provocou uma reação inicial, mas que essa reação acabou esmurecendo. E eu quero te perguntar o seguinte: o que podemos falar, então, sobre essa internacionalização nesses momentos de crise que você citou? Que reação é essa? Ô, Alexandre, eu prefiro falar o que não podemos falar sobre a internacionalização em tempos de crise. Uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, eu vi num site de uma grande organização em São Paulo, que fala mais ou menos assim: em tempo de crise, é preciso buscar alternativas para que as empresas superem as dificuldades e mantenham vivos seus negócios. Um dos principais caminhos para isso é a internacionalização, com a busca por novos mercados para os produtos brasileiros. Essa frase, para mim, ela só ajuda a engessar o conceito que a internacionalização só ocorre em tempo de crise. Em outras palavras, para essa instituição e muitos outros empresários, o conceito de internacionalização passa por saída para a crise, venda de excedente, válvula de escape, simples oportunidades. E a internacionalização, ela deve ser fruto de planejamento consciente e questionamentos simples como: por que eu quero me internacionalizar? Eu estou disposto a assumir compromisso com clientes no mercado internacional? Meu produto tem potencial de extensão? Porque, na verdade, nesse momento agora que nós estamos vivendo, as empresas deveriam estar colhendo os frutos de ter se globalizado há mais tempo, e não as dificuldades desta crise. Então, nós temos que lembrar que a crise é cíclica, e ela está em movimento, mas o estado de zona de conforto não. Então, eu faço uma pergunta: quantas vidas um empresário precisa ter para aprender com a história da humanidade? Exatamente. Então, isso é interessante, Públio, você falar nisso aí,
porque a gente vê que ainda o Brasil está claudicando, digamos assim, né, muito devagar nessa presença internacional. Nós tínhamos, eu lembro, quando eu estudava comércio exterior na década de 80, era 1,1%, 1,2% de participação internacional do Brasil na comercialização internacional. E sabemos que hoje continua uma média de 1,4% na presença brasileira no mercado internacional. Lembrando, de um país de dimensões continentais, com um mix de produtos invejável em termos de produção, né, em termos de possibilidades de comercialização, e aí ficamos parados ainda nesse patamar. Por que você acha que ainda a gente tem esse medo de enfrentar essa internacionalização? Bom, Alexandre, aí é uma pergunta que, ao meu ver, vem uma resposta muito complexa. Eu brinco que o importador ele é mais empreendedor do que o exportador. Mas não porque ele é essa natureza de empreendedor, é porque, de uma forma bem genérica, importar é mais fácil do que exportar, no sentido de descobrir um fornecedor, mexo a logística e trouxe a mercadoria para cá. Já para exportar, o vendedor, o possível candidato exportador, ele deve primeiro olhar internamente a sua empresa, no sentido de capacidade de produção, embalagem, adaptação de produto, estudo de mercado, preço, para depois pensar em exportação. Isso tudo é investimento. E muitos empresários não querem investir para receber daqui, talvez, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E o pior é mesmo sabendo que é um investimento que a médio prazo tem um excelente retorno. Né? Vamos falar lembrando quanto que está o dólar hoje? Pois é, 5,34, 5,38 a média. Então, quer dizer, você tem uma valorização do produto brasileiro externamente, que o produto brasileiro fica barato, ele fica atrativo. E estão recebendo em dólar, né? Com uma oscilação que a gente tem visto aí, desde o início da Covid, como nós perdemos praticamente 20% em cima da moeda americana. Então, quer dizer, quando é que voltaríamos ao patamar de 4 e pouquinho? Não há previsão. Olha, Alexandre, eu vejo hoje mais pessoas importando com dólar 5,30 do que pessoas efetivamente exportando. Eu vejo várias pessoas batendo na minha porta perguntando, eu quero exportar, e fica uma coisa ainda fantasiosa. No momento que você fala, então, vamos pegar o boi pelo chifre, a coisa esfria. E aí, público, qual que é a diferença, então, né, que acho que é sempre um dilema, porque parece que são coisas equivalentes, são muito iguais, mas não são, do comércio exterior com a internacionalização? Alexandre, essa pergunta foi muito boa, porque qualquer empresário, até uma pessoa física que queira se internacionalizar, como base, antes de mais nada, ela tem que entender esse conceito. Por mais acadêmico que ele seja, ele reflete de forma impactante na prática. O comércio exterior é um conjunto de normas, de regras que regem a exportação e importação de um determinado país. Então, cada país vai ter sua regra. A expressão comércio exterior por si só, ela é falha, porque ela deveria ser comércio exterior do Brasil, comércio exterior da Argentina, comércio exterior do Canadá. Portanto, o comércio são essas leis aduaneiras, cambiais, tributárias. Então, vamos imaginar que hoje eu quero exportar para você está em um outro país, e nós acordamos que você vai me pagar antecipadamente, ou seja, antes do embarque da mercadoria, antes da minha mercadoria sair do meu país. Só que o comércio exterior do seu país, ele pode criar restrições sobre o pagamento antecipado. Ele pode falar que o seu país só aceita pagamento à vista ou a prazo. Então, são questões que antes desse profissional se internacionalizar, ele tem que entender o mínimo sobre as condições do seu país e do outro. E já então, é importante falar, então, que a internacionalização por si só, ela tem mais essa complexitude, que é conhecer o comércio exterior do país de origem e de destino também. Perfeito, porque o comércio internacional é o grande palco, se caracteriza por esse intercâmbio de mercadorias, serviço e capital. Então, eu vou querer saber qual que é o valor do dólar no mercado internacional, o preço da soja, guerras. Isso é o mercado internacional, que é o palco onde os comércios exteriores de cada país vão se interagir. Maravilha. E aí, Público, dentro disso aí, existe alguma forma de medir, então, o grau de internacionalização? Se o cara conhece mais o comércio exterior do país, se conhece mais aquele mercado, como é que a gente mede esse grau de internacionalização?
Poxa, olha só. A internacionalização, ela, de fato, não é estar presente em todos os países, mas, na verdade, é como ela se faz presente para abrir oportunidades de negócios de modo a perceber oportunidades e riscos. Então, como que nós vamos medir essa internacionalização? Na verdade, o que conta no final é a forma e não a quantidade. Vamos imaginar que alguém nos pergunte: Públio, qual dessas duas empresas você acredita ser mais globalizada? A empresa 1, que exporta para 10 países, ou a empresa 2, que exporta para um único país? Talvez você possa ficar surpreso eu dizer que seria a empresa 2, aquela que exporta para um único país. Porque a forma que ela exporta, na verdade, é porque ela já tem uma unidade fabril no país anfitrião e lá ela vende localmente, praticando um marketing multidoméstico. Enquanto que a empresa 1, que exporta para 10 países, na verdade, exporta através de uma trade em seu país, ou seja, ela faz uma exportação indireta, ela não tem conhecimento do mercado lá fora, não conhece seu cliente, não conhece questões normativas, não conhece o mecanismo de comércio exterior e está 100% na mão de uma empresa no Brasil. Isso é Então, interessante você falar essa questão, Público, porque uma das definições, ou pelo menos do posicionamento de empresas que estão presentes no comércio internacional, é que isso cria um status para a empresa. E, na verdade, esse status não é bem um status, não, né? Porque não é simplesmente fachada. Ela tem que se sustentar nesse posicionamento do mercado. isso aí. Porque é como eu disse, se você exporta para 10 empresas, para 10 países lá fora, você pode bater a mão no peito e falar que você é internacionalizado, mas em meia hora de conversa, a pessoa vai descobrir que você não sabe nada, porque você, na verdade, entre aspas, está seguindo todas as orientações do seu comprador no mercado nacional e é ele que está exportando. Então, nós temos que ter muito cuidado que o grau de internacionalização é mais pela sua forma e não pela quantidade que se faz presente. Então, dentro disso aí, Público, a gente viu que você está falando muito claramente aí, que internacionalização é uma forma, não meramente uma oportunidade, né? E que o conhecimento de mercado é fundamental para se sustentar nesse ambiente internacional. Senão, vira aquela mera forma que as empresas, principalmente brasileiras, fazem muito, que é só criar oportunidade quando tem momento de crise interna. Então, em vez de se preocupar em separar um quinhão da produção para atender aqueles mercados, efetivamente, que ela está internacionalizada, não. Ela aproveita o momento de crise interna brasileira ou o momento que o dólar está bom a favor do Brasil aqui, quer dizer, a favor do exportador brasileiro, e vai lá e coloca a mercadoria. Dentro dessa perspectiva, quais as etapas, então, para entrar nesse mercado global? Dentro dessa consciência que não é mera oportunidade, não é mera venda spot, não é mera saída de crise. Ótimo. Realmente o planejamento é o carro-chefe. Então, nós podemos pensar na exportação direta e indireta, como de uma forma agora a gente mencionou. A exportação direta é quando esse exportador ele configura diretamente como exportador para o cliente internacional. A forma indireta é quando ele passa para alguém no Brasil, no país dele, e exporta através desse país, né? Essa exportação indireta, na verdade, para essa pessoa que está intermediando a operação, para ela é direta, mas para aquele fabricante que vende para essa empresa é indireta. A segunda parte que nós podemos falar do planejamento de entrar no mercado internacional é uma etapa que muitas empresas não pensam, embora essa área esteja crescendo bem de uma forma alarmante comparativamente a anos anteriores, que é a exportação de serviços, que nós vamos falar sobre as franquias, as joint ventures, as alianças estratégicas. Essa parte de serviço, ela tem crescido, não é ainda, vamos dizer, um volume global tão grande como de mercadorias tangíveis, mas a área de serviços tem crescido e, ao meu ver, é uma área que ainda vai crescer mais em razão do acesso da tecnologia que o Covid está
forçando a todos nós, pessoas, empresas, a ter acesso a mais tecnologia. Isso é fato. Então, a área de serviço vai deslocar, sim. E o terceiro ponto é o investimento direto, é a instalação de uma empresa, de uma indústria no país anfitrião. Esse aí é a forma de penetração de mercado mais complexa que existe, porque a logística internacional já não é mais problema. O problema agora é entender e desenvolver parceiros naquele mercado nacional, no sentido, muitas vezes, até do consumidor final. Então, a logística ela não se preocupa, porque está interempresa, é dela para ela mesma. Então, ela, de uma certa forma, ela consegue reduzir custos por causa da credibilidade de quem é o importador e quem vai pagar, então isso reduz muito o custo. Quanto mais credibilidade você quer numa operação, você paga mais por isso. Então, como é ela para ela consegue aí ter ganhos de escala em todos os sentidos. Interessante. Bom, nós vivenciamos, eu tenho certeza que grande parte do público que está nos assistindo aqui, na noite de 31 de dezembro de 2019, na hora de brindar lá suas taças, comer suas uvas, pular 7 ondas, jamais, em qualquer momento ali, imaginou o que seria 2020. Né? Nos deparamos com situações completamente atípicas, né? Uma pandemia que assolou o mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro, né? É raro se ouvir um país que está à margem desse processo. E é interessante a gente pensar no posicionamento dos países nessa questão da internacionalização frente à pandemia. Vamos pegar alguns dados aqui. Nós sabemos, por exemplo, que a plataforma do governo Trump nos Estados Unidos é a América para os americanos. Né? E ele tem como mote, ou como alvo, uma reindustrialização americana devido ao protagonismo chinês como grande player mundial. E aí eu cito a China, né? Eu tive o privilégio de estar na China em 2001 e 2002, fazendo a prospecção de produtos mineiros, né? Fomos, segundo dados da Embaixada Chinesa no Brasil, a primeira universidade, na época, do Ocidente a fazer esse tipo de prospecção. Nós fizemos através da universidade. E é interessante que tudo isso que você está falando sobre um posicionamento de internacionalização, a China fez um exercício muito bem feito. Né? São 30 anos de um trabalho árduo, focado, para atingir o que ela atingiu hoje em termos de internacionalização de seus produtos. E com esse posicionamento do Trump, você falou aí sobre logística, teve um secretário de Estado que falou que a experiência da pandemia vai abreviar essa reindustrialização americana e a revisão dos processos de supply chain. Tá certo? Mas sabemos que isso aí é utópico, né? Porque um país como a China, que durante 30 anos, podemos colocar quase 40 anos, trabalhou arduamente para se tornar o grande player mundial que é, esse protagonismo não vai sair da noite para o dia. Né? Eu arrisco até, talvez levianamente, te falar que nem em médio prazo isso não acontecerá, né? Pelo grau de dependência que nós temos em relação ao provimento do mercado chinês. Em cima desse cenário, quais são as necessidades urgentes, então, para que a gente, frente a isso que a gente está vendo o tempo todo, respiradores que não chegaram, houve pirataria internacional, né? Não vou citar os países aqui, mas sabemos que carregamento brasileiro foi desviado, né, de respiradores, EPIs, etc., para outro país, no meio do caminho. Tivemos um posicionamento do governador do Maranhão sensacional, que trouxe na calada, na surdina, equipamentos EPIs da China através da Etiópia, tá certo? Para chegar aqui e não ser desviado. Então, dentro desse posicionamento, né, qual vai ser as necessidades urgentes para internacionalizar dentro desse cenário da pandemia? Porque mudou completamente tudo que a gente aprendeu até então. Né? Eu não gosto muito de falar essa alcunha do novo normal, porque não tem situação normal nenhuma. Mudou completamente o posicionamento mundial. Né? O jogo agora é outro. Até porque a pandemia que nós estamos vivendo não vai ser a única nos próximos anos. Né? Sabemos que isso aí, vamos aprender a conviver isso por muito tempo ainda. Não vamos ter aquele interregno que nós tivemos entre a gripe espanhola e essa pandemia agora.
Alexandre, a minha sugestão sobre essas necessidades urgenciais que as empresas devem adotar frente à pandemia, eu diria que passaria por algumas etapas. A primeira etapa seria uma etapa de mercado. Eu me valeria do conceito de marketing, de entender as necessidades e desejos desse consumidor digital, esse novo consumidor agora que está faminto por questões digitais em razão desse isolamento social. O mercado está extremamente volátil. Eu gostaria de colocar aqui para vocês uma coisa para mostrar isso aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir pôr. Ô, Públio, depois que você apresentar o próximo slide aí, você tira para te apresentar melhor na tela, tá? Tá. Você tira o compartilhamento, por favor. Tá. Tá dando para ver isso aí? Tá. Bom, por enquanto nós estamos ainda naquela do plano Collor, ataque às torres gêmeas, crise e Covid. Então, peraí. Vamos. O problema aqui deve ser a pecinha. Peraí. Deixa eu fechar isso aqui. Depois você volta a essa tela aí, por favor, tá? Tá. Essa aí tá dando para ver? Você não compartilhou. Você tem que compartilhar. Vai lá. Isso, tá aí. Tá dando para ver? Tá dando para ver, ó. É uma chinesa? Então, gente, então vamos lá, né? Eu tenho dito aí, você está falando quais seriam as questões urgentes, né? Eu estou falando para a gente apelar para essa questão do marketing. Então, dá uma olhada nisso aí. Isso aí é chamado de live stream ou live commerce, que os chineses criaram e está bombando na China e logo, logo vai chegar no Brasil, que nada mais é do que um polishop na web. As pessoas andam na loja e estão vendendo, se vestindo. É uma coisa que está revolucionando o mercado. Isso está acontecendo agora, nesse minuto aí. Tá? É o live stream. Então, na verdade, se você for falar sobre inovação, isso não é inovação. A Polishop fez isso há 20 anos atrás na televisão. Agora os chineses fizeram isso na web. Mas veja bem, tem outras coisas que estão acontecendo também na China que a gente tem que ter atenção. Por exemplo, isso aqui, está dando para ver isso aí? Tá, o robô. Isso aí na Califórnia. Olha essa tecnologia. Olha isso aí. Está servindo comida. É isso. O que está acontecendo? Qual é a necessidade urgente que as empresas têm que prestar atenção? Muitos serviços vão deixar de existir mais rápido que nós estamos imaginando. Isso a gente falava desde a época da escola, mas a gente falava naquela parte do automobilismo, quando uma indústria for construir carro, for fazer montagem, vai ter robô. Não! Isso já está sucata, olha aí. Dentro do restaurante, ele detecta pessoa, detecta movimento. Então, nós temos que ver que Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tira o compartilhamento. Tá, isso. Que essa questão que nós estamos vivendo hoje, efetivamente, a tecnologia ela está assumindo lugares. Então, o primeiro ponto que se faz urgente para se pensar é que tipos de serviços estão sendo ameaçados. Tá? Ótimo. O segundo ponto que eu gostaria de dizer, que eu vejo uma necessidade urgente de se pensar, é o equilíbrio entre o profissional e a família. Eu vejo que, por hoje, nós estamos cada vez mais focados no home office. Antes da pandemia, as pessoas tinham um certo receio se aquele funcionário, aquela pessoa, teria um amadurecimento de trabalhar em casa e saber separar as coisas, família e trabalho. E parece que o mercado se surpreendeu. O retorno, o volume de trabalho, de processamento de trabalho que está sendo feito via home office, está surpreendendo a todos. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar se, às vezes, também está havendo uma sobrecarga disso, né? O terceiro ponto que a gente tem que pensar é sobre o perfil do profissional. A questão da resiliência e a criatividade, ela ainda está em alta, ela não vai se apagar. A questão da comunicação, saber se comunicar de uma forma clara. Por que se comunicar de uma forma clara? Porque agora, mais do que nunca, nós estamos comunicando como agora, pela internet. Nós não estamos frente a uma outra pessoa, até para analisarmos os aspectos
como um todo que a comunicação exige, analisar os aspectos corporais. Não, eu vou ter um rosto agora para analisar e olhe lá se eu vou conseguir fazer leitura. Embora a tecnologia já veio também para mostrar que isso não é problema. Grandes empresas já estão aplicando na contratação de funcionários e nas reuniões de web a leitura das feições humanas. Então, nesse momento agora, pode ser que uma empresa que esteja assistindo a nossa live, ela pode saber se eu estou zangado, triste, emocionado, muito mais rápido do que o cérebro pode captar, porque ela está fazendo essa leitura em tempo real. Muito bom esse posicionamento seu, que ia ser até objeto da minha próxima pergunta, e aí, erroneamente, eu ia perguntar para você como é que seria o perfil do profissional pós-pandemia. Só que nós não temos que esperar a pandemia acabar para poder buscar esse novo profissional. Tem uma alcunha, antes de eu continuar, só fazer um alerta, que eu já tenho duas perguntas, uma do Victor Augusto e a outra do Herô Daniel. Vocês podem continuar mandando as perguntas, que assim que a gente acabar o contexto da palestra, a gente entra nas perguntas, ok? Mas, em cima disso, Públio, fala-se muito no profissional resiliente. O que é a resiliência, né? Nós trouxemos esse termo da física, onde a mola é apertada e quando você solta esse aperto da mola, ela volta ao que era. Só que hoje esse conceito caiu por terra, principalmente nisso que você está falando, né? Na necessidade desse novo perfil. E eu tenho um livro aqui muito bacana, que é do Taleb, que é o Antifrágil. E nesse antifrágil, né, o Taleb joga por terra esse profissional resiliente e mostra a necessidade da flexibilização e criatividade desse novo profissional, que ele fala o seguinte: ficamos fisicamente mais fortes quando submetidos à tensão. Muitas coisas se beneficiam do estresse, da desordem e da volatilidade. Então, esse novo profissional, né, que o mercado vai exigir, é um profissional filho dessa pandemia que sofreu todas essas pressões e teve que aprender a mexer na tecnologia da noite para o dia efetivamente, né? Fazer a tecnologia como seu objeto de trabalho, sua ferramenta de trabalho. Aprendeu a ver a leitura de mundo muito mais ampla do que ele tinha antigamente, ou até o ano passado, por exemplo. Aprendeu que essas situações de você estar com isolamento social, dentro de casa, não é motivo para cercear sua criatividade, seu posicionamento para poder contribuir para o crescimento das empresas. Então, em cima disso, eu quero que você fale um pouquinho o seguinte: quanto vai servir dessa lição da pandemia para esse novo mercado que, sim, daí sim, nós vamos vivenciar efetivamente no decorrer desse final de pandemia até o início da vacinação e pós-pandemia. Alexandre, é um comentário bem amplo, porque, na verdade, para mim, o que o Covid está deixando aí é um acesso mais rápido, que a gente não esperava, à tecnologia. E essa tecnologia, ela está mudando a nossa forma. Muitas vezes, eu tenho visto a terceira idade, que é sinônimo de estar sucateado e dinossauro vivo, eles estão voltando a fazer determinadas situações, porque como não podia ir no banco, não podia fazer determinadas coisas, eles estão começando a ter acesso e estão se apaixonando por isso. Não que eles vão ficar usando isso, mas eles estão tendo acesso a esse tipo de E lembrando de situação. que, estatisticamente, quase 20% da economia brasileira está na mão da terceira idade, né? E não foi um pouco mais. Além disso, esse profissional, eu quero fazer uma pergunta: quantos de vocês, dentro da pandemia, realmente conseguiu manter uma rotina? Uhum. O que é rotina? A rotina agora é você assobiar e chupar a cama ao mesmo tempo. A rotina, ela ainda não foi definida. E se Harvard estiver correta, se nós não conseguimos essa vacina até 2022, esses isolamentos intermitentes vão nos obrigar cada vez mais, através dos avanços da tecnologia, a nos reinventarmos e criarmos novos serviços, novos produtos que irão ser demandados automaticamente, ou adaptados, como foi o caso do live stream da China, que eu mostrei para vocês, que copiou lá o Polishop da vida.
Então, e outra coisa, um funcionário, cada vez mais, ele tem que ser participativo, ele tem que se envolver com os negócios da empresa, muito compreensivo, saber lidar com as questões de equipe e, principalmente, ter controle. Controle de quê? Agora as coisas estão distantes, estão virtuais. Ele vai ter que saber a controlar coisas longe, literalmente, do que os olhos humanos conseguem ver. Então, isso vai haver a necessidade de cultivar a disciplina e a organização. Ótimo, Públio. Em cima desse perfil de profissional, e tomando como mote esse live stream chinês que você mostrou para a gente agora, que tipo de marketing você vê que devemos adotar para essa internacionalização dentro desse mercado aí que cada vez vai ser mais necessário estar presente? Muito bom. No comércio internacional, não delongando muito, nós temos vários tipos de marketing adotado para eles. É o marketing doméstico, o marketing de exportação, o marketing internacional, o marketing multinacional e o marketing global. Então, vamos falar sobre o marketing global, que nada mais é do que produzir produtos e serviços no que os grandes autores chamam de produto glocal. Glocal, que é fazer um produto de aceitação global, mas com devidas ajustes naquela localidade. É o famoso pensar globalmente e agir localmente. Então, vamos dar um exemplo prático. Imagina que existe um automóvel e esse automóvel é comercializado no mundo inteiro pela sua tecnologia. Mas em um lugar ele é elétrico, no outro lugar ele é híbrido, no outro ele é diesel, no outro ele é gasolina, devidamente adaptado às questões normativas, mas aquela necessidade básica daquele produto, ela é atendida globalmente. Então, trabalhar com marketing global exige um esforço muito grande, mas para todo esforço grandioso existe uma recompensa de igual tamanho. Dentre os parceiros brasileiros do exterior, Públio, eu queria que você falasse um pouco sobre essas parcerias, né, os principais países, mas principalmente destacasse onde há uma excelência de empresas brasileiras que efetivamente estão internacionalizadas nesses países parceiros. Bom, vamos falar de forma geral os 10 principais países no qual o Brasil faz negócios na exportação e importação. Nós temos a China, que inevitavelmente é o primeiro. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, que ainda é um grande mercado para os brasileiros. Nós temos a Holanda, que começou a se destacar já em 2019. A Argentina, embora sejam os nossos irmãos muito complicados, mas é um grande parceiro. A Espanha, a Alemanha, o Japão, México, Canadá e, por último, Singapura. O que eu posso dizer a você é que, de forma geral, cada vez mais eu vejo brasileiros e empresas brasileiras no mundo inteiro, Olha, eu conversando com pessoas de comércio exterior, eu vejo pessoas no Vietnã procurando fazer negócios de trade aqui, pessoas no Canadá, pessoas na Espanha, pessoas na Bolívia. Então, veja bem, hoje, se uma empresa ela procura, tem uma necessidade de trabalhar com brasileiros, existem empresas de brasileiros no mercado internacional fazendo excelentes negócios, não só como prestação de serviço da área de logística, mas também na prestação de serviço de trade, compra e venda de produtos e pesquisa de mercado. Que país que você destacaria que nós vemos esses profissionais brasileiros atuando tão bem assim? Bom, eu acho que inexoravelmente a China, né? Porque nós temos uma série de empresas presentes na China, né? Inclusive com investimentos diretos dentro da China, seja com parceria com os chineses, montando fábrica lá dentro. A China e os Estados Unidos, então, seriam essas duas que a gente tem essa presença mais marcante, efetiva na internacionalização. Eu vou até puxar a sardinha aqui para o meu lado. A minha empresa ela tem um escritório hoje nos Estados Unidos, em Miami, e um na Alemanha. A Alemanha é um escritório virtual, e o que nós fazemos é justamente abrir escritórios virtuais de empresas no Brasil, nos Estados Unidos,
para fazer negócio com o americano, porque o americano ele tem duas características interessantes para nós. Primeiro, ele é preguiçoso e ele é patriota. Então, se ele é preguiçoso, ele não quer importar. Se ele é patriota, ele quer comprar de empresas americanas. Então, entendendo isso, a gente abre um escritório nos Estados Unidos e esse escritório vai estar intermediando diretamente com o americano e às vezes ele nem sabe que você está aqui. A tecnologia cada vez mais. Quantas pessoas que estão nos vendo agora? Será que tem gente agora em Miami? Será que tem gente agora que está acordado no Japão nos vendo? Então, o negócio ele perdeu a situação, essa questão de local, essa questão geográfica. Podemos dizer que fazer negócio hoje, cada vez mais, está mais fácil para aquelas pessoas que efetivamente possam se desfrutar dessa tecnologia. Então, Estados Unidos e China estão na crista da onda como países que realmente têm brasileiros. Mas nós não podemos deixar de dizer que existem empresas brasileiras na Europa, como, por exemplo, em Portugal, na Itália, que ainda existem vários brasileiros ofertando serviço lá. Mas, de forma geral, na minha realidade, sem fazer uma pesquisa, na minha realidade, eu vejo um volume maior por causa dos dois principais parceiros comerciais, que é a China e Estados Unidos. Bom, você falou com a gente que, primeiro, para uma pessoa efetivamente falar que ela está se internacionalizando, ela tem que ter forte conhecimento do mercado, entender de comércio exterior efetivo, né? Ter um produto que seja o que você chama aí de local, né? Quer dizer, um produto que efetivamente seja aceito naquele país de destino ou de origem nessa internacionalização. Mas eu quero saber de você o seguinte, somado a isso, o que mais que a gente pode acrescentar com conhecimentos necessários para esse processo de internacionalização? Bom, primeiro de tudo, vamos lembrar, compreender o conceito de comércio exterior e comércio internacional é importantíssimo para a gente entender. Compreender que você não é o centro do universo, o seu cliente é o centro do universo. E cliente com hábitos, culturas, ele respira diferente. Até pessoas que você pode encontrar e até se não se dá bem, ele pode até não gostar de você, mas são pessoas distintas. Então, essas diferenças culturais, normativas, aduaneiras e fiscais devem ser levadas em conta. O planejamento, que é uma questão básica de tudo, e lembrar que a internacionalização é um processo intrínseco, é de dentro para fora. Olha, a maioria das pequenas e médias empresas que nunca se internacionalizaram e chegam até a mim pedindo algum projeto para a gente se internacionalizar, quando é o dono da empresa, eu falo para você que 90% não decola, não vai, não sai para fora. Por quê? Porque ele tem que cuidar do RH, ele tem que cuidar do chão de fábrica, ele tem que cuidar do financeiro. E como o comércio exterior ainda não paga a conta, o que paga é o mercado nacional, ele vai deixando de lado. Então, é um processo intrínseco, sai de dentro para fora, nomeie alguém que tenha sua responsabilidade, que pense como você globalmente, para que aí possa ter as devidas assessorias e levar isso adiante. E a última, compromisso. Se não tiver compromisso primeiro com ele e com a empresa, não dá. A coisa não decola. Agora, Paulo, eu só queria assim, que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da pequena empresa, porque, tradicionalmente, né, a gente vê grandes empresas com forte presença internacional. Se a gente pegar o ranking aí dos principais exportadores brasileiros ou principais empresas internacionalizadas, nós vamos ver grande parte grandes empresas. Mas eu não queria estereotipar que somente uma grande empresa que pode internacionalizar. Então, eu queria ouvir um pouquinho assim, o que a pequena empresa pode fazer, em termos de dever de casa, para ela efetivamente também ser um player internacional. Né? E não ficar estigmatizada assim, ó, eu não sou grande, então eu não posso internacionalizar. Claro que pode. Né? E como pode? Tenho muito orgulho de falar uma situação que nós conseguimos fazer, mas ela não durou muito tempo, infelizmente, por causa da mentalidade do empresário. Mas nós tivemos uma demanda, uma pessoa nos procurou, queria fazer uma exportação de panelas de pedra, e eu brinquei, você quer exportar pedra? Não dá, não. Aí eu fiz tudo para desestimular, mas a pessoa, eu quero exportar. Então, acabou. Você já pensou em levar a amostra de pedra para o mundo inteiro? Vai ficar muito caro. Então, vamos focar o segundo maior mercado, Estados Unidos? Vamos. Então, o que a gente fez? Nós montamos um escritório virtual em Miami. Lá, nós fizemos um envio de mais ou menos 400 a 500 quilos de produto, deixamos a mercadoria estocada lá
E lá nós fizemos um trabalho, de envio para amostras para as comunidades brasileiras em Miami, tem muito churrascaria, comida mineira, enfim, amostras, vendas, pequenas vendas locais para supermercados brasileiros, e um grande pulo do gato. Nós fizemos um anúncio na Amazon. E lá nós deixamos um estoque na Amazon, nos Estados Unidos, para vender esses produtos para México, Estados Unidos e Canadá. Então, nós conseguimos fazer um projeto multidoméstico. A logística de ficar mandando a amostrazinha de pedra, que seria caríssimo, ela não existe, nunca existiu. Porque nós tivemos a inteligência da exportação ao nosso lado, de deixar um estoque no país anfitrião e lá trabalharmos dentro das necessidades, utilizando os recursos que nos é ofertado. Ótimo. E aí, Públio, o que é exportar e por que exportar, então? Dentro desse processo de internacionalização, como é que você definiria esses dois posicionamentos? O que eu escolho para exportar e por que eu vou exportar, então? O que me leva a internacionalizar exportando? Exportar nada mais é o que nós vamos vender, o que nós vamos vender, o que nós vamos exportar. Uma coisa muito importante, vocês que estão procurando agora, olha aí, ó, igual o Polishop, você agora que está procurando um produto bacana para ganhar dinheiro, ouça o empresário. O que exportar? A capacidade de entender mercados. Acabou. Capacidade de entender mercados. É isso que nós temos que exportar. Aí, se amanhã é chinelo ou pedra-sabão, não importa. Se você entende que aquele mercado é aquilo, é. Mas aí nós temos que entender o seguinte, exportar é mesmo que vender? Não, porque exportar é a capacidade de entender mercados. Mas espera aí, eu entendo o meu mercado. Exatamente. Agora, exportar é entender mercados diferente do seu. Sensacional. Exportar é entender mercado diferente do seu. Então, na verdade, o processo de exportação, ele é muito complexo. Vamos lembrar, 20 anos atrás, quando a gente falava China, preço barato e produtos de qualidade horrível. Mas tinha um chinesinho lá que queria fazer de tudo para ser o bom. Até a gente encontrar ele, a gente ia taxar ele. Aí agora eu estou querendo exportar sem planejamento nenhum para um japonês, e dá tudo errado. E aí chega o Alexandre Miserani, que fez o dever de casa, e tudo bonitinho, bate na porta dessa pessoa, desse importador, querendo exportar. Aí vai falar, ih, brasileiro, você lembra lá do Públio que fez uma exportação e deu tudo errado? Ah, vamos pensar duas vezes. Então, exportar é ter compromisso primeiro com você, com a sua empresa e principalmente com o seu país. Porque se você não faz a coisa certa, você mancha o nome do país. Estigmatiza a imagem do país. E principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando direitinho, elas têm um custo alto para poder descascar aquela imagem ruim. Oh, eu não sou daquele jeito, pelo amor de Deus. Tá bom, mas eu só compro, eu quero antecipado, ou é carta de crédito, custos altos da operação, que às vezes perde inviabilidade. Então, exportar, se internacionalizar, tem que ter um cunho de responsabilidade não somente da imagem da sua empresa, mas da imagem nacional como nação. Maravilha. Isso é importante. Muito bom. Vamos partir agora para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Eu quero agradecer a participação. Vocês podem mandar para mim perguntas, tá, gente? Manda, porque se não der tempo de responder todas, o público vai se comprometer a mandar respostas através do CRA aí para vocês. O primeiro é o Vitor Augusto. Como somos um país ainda em desenvolvimento, sofremos muito com a dolarização de insumos, que são a maioria importados de qualidade, né? E que nos fazem sofrer muito, principalmente em períodos de crise. A partir disso, como podemos tentar ainda competir internacionalmente, mesmo com a disparidade no nosso ponto de partida em relação aos concorrentes mundo afora? Como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro ponto que nós devemos pensar é o seguinte, se nós, nesse primeiro momento, nós não temos tecnologia, se nós não temos preço, se nós não temos efetivamente um diferencial para aquele mercado, o primeiro ponto é nós analisarmos internamente o que nós podemos fazer para poder tentar dar um upgrade nessa situação.
E aí, o segundo ponto é você procurar mercados onde a concorrência internacional desses gigantes é menos expressiva, para que você possa ter um espaço no mercado. Então, vamos imaginar que existe... vou dar um exemplo. Há muitos anos, eu fiz um trabalho com o pessoal em sul de Minas, que é o Polo da Eletrônica. E eles participavam de uma feira que chamava NAB, de transmissões de streaming, em Vegas. Mas o mercado deles não era nos Estados Unidos. O mercado era no México, porque essa feira trazia muitos mexicanos para esse evento. E o México estava apto para esse tipo de preço e tecnologia brasileira. Então, resumindo, nós temos que pensar internamente o que nós podemos melhorar em matérias de todos os sentidos, inclusive agregando serviços. Aquela velha história, né? A gente não compra computador. Quando compra computador, já vem, às vezes, um pacote de internet, já vem um pacote de PowerPoint, vem um tanto de coisa. Você não compra só o computador, né? Então, o que a gente pode melhorar e gerar um pacote de serviços e analisar mercados onde a concorrência é menos agressiva. Maravilha. Não é uma coisa fácil. De jeito nenhum. E lembrar o seguinte, que essa presença internacional, nós temos que buscar tecnologia estrangeira, se necessário, para abastecer a nossa empresa, para ser mais competitiva. Não pode ter medo, né? Até porque, já que acredito que eu não sou o único dinossauro, você já falou datas aí, eu me senti até confortável, você falando que você estava estudando, então eu me sinto mais à vontade para dizer que eu não sou dinossauro, mas existia uma empresa, há muitos anos atrás, ela foi feita em 1961, em Juiz de Fora, chamava Facit. Alguém lembra dela? O que ela fazia, até pouco tempo atrás, ainda exportava máquina da datilografia. Para a África. Para a África. Sensacional. Esse é um case sensacional. E pouco tempo mesmo, é coisa de 10 anos, 5 anos atrás, ainda tinha presença internacional, né? Eu sabia que você não me ia deixar sozinho nesse ano de Jurássico. Jeito nenhum. Muito obrigado. De jeito nenhum. Bom, se você não lembrasse o nome, eu ia ficar constrangido. Não, de jeito nenhum. A segunda pergunta é do Herô Daniel. Espero que eu estou falando certo seu nome, Herô. Quanto o Estado tem a ver com a falta de internacionalização das empresas brasileiras? Ou seja, o quanto que nós podemos imputar ao Estado uma responsabilização da não presença maciça internacional brasileira? O que você acha? Olha, um dia eu fui numa palestra, acho que foi do MDIC, do governo, da Apex, eu não lembro. E uma pessoa estava falando sobre as questões das novidades do drawback e de outros incentivos à exportação. E ele começou dizendo pela quantidade de pessoas que estavam na palestra. Ele falou assim, vocês empresários culpam o governo, mas cadê? O que vocês fazem? O que vocês estão fazendo? Cadê as pessoas que deveriam estar aqui? Isso foi amplamente divulgado. Então, veja bem, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Nós, empresários, não temos que esperar nada do governo. Não. Nós não temos que esperar nada do governo. Nós temos que fazer a nossa parte. Só um parêntese aí, lembrar que as normatizações para isso aí, os acordos bilaterais e multilaterais, é feito em nível governamental. Então, isso aí, no mínimo, né, que se espera do governo. Mas eu concordo com você que não podemos ficar achando que o governo vai resolver problema de internacionalização de empresa. Não, eu estou falando num contexto do que já existe hoje. Olha os Siscomex, olha as normas aduaneiras que estão cada vez... Ô, Alexandre, você sabia que 25% das exportações brasileiras são subsidiadas através do drawback? Ou seja, importar insumos com imposto zero para poder agregar e exportar 25% das exportações brasileiras. Isso foi um índice já agora, de um mês atrás que eu recebi essa informação. Então, veja bem, eu estou falando num contexto atual hoje, o que nós temos tido do Brasil da desburocratização do comércio exterior como um todo está sendo gigantesco. É claro que pode melhorar? Sim, sem dúvida alguma. Mas se a gente ficar esperando, a gente vai perecer. Então, essa busca, esse investimento que o empresário tem que ter na empresa é muito grande. Porque eu volto a falar, você como exportador não é empreendedor, mas o importador está importando dólar a quase 6. Esse está trazendo a quase 6. E não está esperando o governo abaixar a alíquota de importação, não. E nem o dólar. E aí, Públio,
como a gente está com o tempo aí, já tem só mais 10 minutos para a gente acabar a nossa live, infelizmente, podíamos ficar a noite inteira, que está muito bom o papo, está fantástico, tá? O Heron mesmo fala, como é que ficaria o acordo de comércio com a Europa? Ele poderia abrir portas para essa internacionalização do brasileira? Em linhas gerais, o que você acha? Aí o que acontece? Aí o Brasil estaria desenvolvendo um mercado no qual ele, hoje, nós falamos os países que o Brasil já exporta e importa, é um mercado novo para ele, pelo que a gente viu, né? Então, assim, sem dúvida alguma, é um fruto de oportunidade, de plantio, porque você lembrando aí que os 10 listados que nós falamos em matéria de Europa foram poucos. Então, exatamente, sem dúvida alguma, abrindo um caminho, né, abre porta, mas o brasileiro precisa estar presente lá e se ver. E um detalhe, Alexandre, deixa eu só falar uma coisa que o governo fez desde a época da Doroteia Werneck, que foi muito interessante, foi a projeção do cinema brasileiro no mercado internacional, porque o cinema leva a cultura do Brasil e os seus produtos. Não só o cinema, como a cultura em geral, né? O apoio, né, nas diversas áreas da cultura, para poder colocar não só a sétima arte, cinema, mas todas as artes, com uma presença maciça no exterior. Maravilha. A Luciana Oliveira de Paulo e Silva fala o seguinte, Públio, você acredita que a internacionalização da crise ainda vai continuar após a pandemia? Você falou mais ou menos que a perspectiva é até 2022 a gente trabalhar nesse cenário de crise, correto? Fruto da pandemia. Como é que ela chama? Luciana Oliveira. Luciana, o que eu queria dizer é o seguinte, a internacionalização da crise, para aqueles que querem sobreviver, sim, mas para aqueles que efetivamente querem perpetuar seu negócio, então utilizem a crise como oportunidade. Mas eu falei, a crise é cíclica. Depois que essa crise passar, mantenha-se o compromisso com o comércio internacional, porque outra vai vir. Sensacional. Outra vai vir, e nós vamos estar aqui de novo, e vai ter outra pessoa perguntando, e a internacionalização da crise? E por isso é que eu falo assim, não é pensar só pós-crise, é viver nessa crise que vai ser intermitente, vai ser, às vezes, uma crise virótica, uma crise financeira, uma crise de relações entre países, o que é que seja, mas vamos estar sempre nesse desafio. É isso aí. Públio, o Itamar agora vem na jugular, no que eu mais adoro no comércio exterior. Ele falando então você pode responder. Então você pode responder. Ele falando sobre a logística. Ele fala assim, olha, muito interessante, venda, produção, tudo que vocês estão falando, parabéns, mas e o Brasil na parte portuária? Teremos janela nos portos para levar essa produção nossa ao exterior? O que você pode falar aí? Aí que está a questão. Eu acredito que sim, porque os processos da Receita Federal, começando pelas alterações do Siscomex, não é simplesmente uma coisa eletrônico-digital. O processo do Siscomex, ele não é digital, porque ele força que os prestadores de serviços portuários, e eu estou dizendo as empresas privadas e as estatais, elas têm que mudar esse tipo de situação. Então, por exemplo, hoje, se nós vamos falar Siscomex em sentido de licenças de importações com mais agilidade, canais verdes, linha azul, isso envolve não só uma reestruturação portuária, como uma reestruturação dessa empresa, porque ela vai ter que ter cadastros prévios para a Receita Federal, porque como ela vai ter um acesso muito fácil, muito ágil na entrada da mercadoria e na saída da mercadoria, ela tem que dar uma contrapartida, como tudo na vida. E a contrapartida para ela vão ser documentos, números, que ela vai ser checada por isso. Então, eu acredito que sim. E o grande exemplo disso é o Siscomex, o portal do comércio internacional que nós temos hoje, que mostra que essas ações de facilitar o comércio internacional refletem nas ações em âmbito aduaneiro, sem dúvida alguma. Ótimo. Mas não ainda a prazo. A gente vê ainda, o Itamar até estende um pouco, ele fala sobre, além da logística portuária, a questão aérea e terrestre, né? Nessa reestruturação. Eu acho que exatamente nesse ponto nós vamos precisar de ter um posicionamento governamental muito claro, né, nessa reestruturação, não só da malha viária brasileira, mas aeroportuária, né, maior interiorização dos aeroportos,
né? Os EADs, que mudou de nome agora, você me falou, eu não estou lembrando agora o novo nome da EAD, mas também uma necessidade dessa essa aproximação para essa internacionalização ter mais fluidez, né? Pois não. E só para concluir, Alexandre, existe um conceito na Holanda que a logística não é simplesmente essa questão morrendo no porto. O governo federal, a Receita, os portos nesse país, eles entendem que a alfândega é parte fundamental da logística. Então, quando se fala logística, os órgãos estatais já estão abraçando a logística que vem ou a logística que sai como parte integrante, um elo. Então, se o Brasil efetivamente caminhar para esse direcionamento, entendendo que a alfândega, a zona primária, os pontos alfandegados, zonas secundárias, eles são componentes essenciais da logística, a fluidez vai ser maior. Mas talvez isso leve algum tempo ainda. Hoje a gente vai entrar agora na última pergunta. Infelizmente, tem mais algumas perguntas que não dá para responder. Qualquer outra pergunta que quiserem mandar, eventos@cramg.org.br. eventos@cramg.org.br. Públio, Débora Leite fala o seguinte: qual mercado hoje não há concorrência acirrada? E eu vou complementar. Onde está o Greenfield, ou seja, a terra verde para ser explorada no mundo hoje e que as empresas brasileiras poderiam aproveitar? Marte. Já está todo mundo SpaceX, as empresas privadas procurando mercado em Marte. A China está querendo minerar um dióxido de carbono, não sei o que é, lá na Lua. Bom, isso não existe. Falar que existe um mercado verde para os atuais produtos não existe. O mercado, o campo verde, ele existe para as novas ideias, para os novos produtos, as novas tecnologias. Veja bem, se hoje eu quiser vender um desses chapéus que vocês estão vendo aqui atrás, e ser um diferencial, um líder de mercado, eu tenho que entender muito bem o meu cliente, muito bem o meu cliente. E para eu ter esse diferencial desse campo verde e de não ter um segundo lugar, estar muito longe, eu tenho que agregar atributos que até então ninguém ainda fez um estudo de mercado. Então, uma energia, um esforço muito grande vai ter que ser feito para isso. Eu não tenho a propriedade para dar uma resposta à altura dessa pergunta. Mas eu vejo que, de um lado, se você tem novos produtos, novas ideias, isso é um campo verde. Do outro lado, você não tem novos produtos, então você tem que analisar novas formas de consumo, novas culturas que até então não conhecem esse consumo, esse produto, e possam estar ávidas para entender isso. Porque o marketing está aí, né? Ou despertar as necessidades, ou satisfazer as necessidades. Eu quero te agradecer muito, tá? A sua disponibilidade, o seu conhecimento, a sua perspicácia, né, em tangenciar determinados posicionamentos para áreas que a gente, às vezes, nem imagina que poderia ser uma solução. Eu, por exemplo, nessa última pergunta, eu apostaria que o continente africano seria ainda um greenfield, tá? Mas você me convenceu que realmente Marte, para essa perspectiva que somente para explorar... tecnologia. Não adianta, né? Nós temos que ter produtos novos, criar novas oportunidades, que isso vem lá da essência do que é marketing, né? Então, quer dizer, como é que você internacionaliza sem conhecer o marketing, saber novos lançamentos, novas utilidades de produto, conquistar e reposicionar novos mercados, etc. Tá bom, é o seguinte, quando se fala sobre crises e dificuldades, sempre tem uma frase, né? Que, afinal, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, nem o mais inteligente, mas o que se adapta a mudanças. E essa frase é sempre atribuída a Darwin. Na verdade, essa frase nunca foi dita por Darwin. Ela foi dita por um professor de administração chamado Leon Migson, e ele, em 1963, num dos seus estudos de administração, ele fez essa referência sobre essa frase. Até porque essa frase, dentro do conceito de evolucionismo, ela está errada, porque não é a evolução do indivíduo. Quando se fala de evolução, a gente fala de evolução do coletivo, da população.
quando se fala da evolução do indivíduo, desse organismo se adaptar, a gente fala sobre climatização. A humanidade, através de gerações, ela vai se adaptando. Então, eu só queria deixar esse recado, Ótimo. porque essas frases hoje estão muito em autoajuda, Isso. em tudo quanto é lugar, e eu acho que agora a gente deve isso a Darwin, para ele poder ficar em paz onde quer que ele esteja. Exatamente. Bom, antes de finalizar, quero o comentário da Flávia Mendonça. Parabéns aos administradores públicos e Alexandre Miserani, trazendo um conteúdo de grande valor para a nossa classe.